Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Saber da Eletrônica. Meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, que deixam aquele like, que compartilham o nosso conteúdo e que deixam os comentários abaixo no vídeo. Hoje eu quero falar dessa belezura aqui, ó. Ele é um forno de refusão. Então com esse forninho aqui a gente consegue fazer várias coisas e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Se te interessa esse assunto, vocês já sabem. Vem comigo. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês esse forno. Ele é um forno de refusão, ou seja, a gente pode fazer algumas coisas com as placas eletrônicas com esse forno. Ele tem uma área útil aqui de 30 por 20 centímetros. Então, para placas de notebook, a gente consegue trabalhar com a grande maioria dos modelos. Alguns modelos são maiores, ele não vai caber completamente aqui dentro, mas a grande maioria das placas a gente consegue trabalhar nesse forno, tá? Ele tem essa mica aqui para você trabalhar caso você não precise utilizar muito fluxo na placa, porque vai gerar uma fumaça dentro do forno, e aí ela não tem muita saída aqui na vazão de ar que eu vou mostrar para vocês. Ou vocês podem tirar aqui, tá? E aí aqui vai ter uma espécie de exaustor que vai jogar a fumaça para o fundo do forno e aí ela vai sair nesse tubo aqui. Então esse tubo você pode colocar ele num lugar para fora do seu laboratório, porque aqui vai sair fumaça e calor, né? Então ele tem essa utilidade. Então, quais são as vantagens de você ter um forno de refusão? Você pode, antes de fazer o processo na máquina de BGA, deixar a placa um período, né, aquecendo, porque aqui a gente pode controlar tanto tempo como temperatura. Então isso vai fazer com que o forno retire a umidade da placa e aí você vai fazer um processo na máquina mais seguro. Você que projeta placas e quer fazer protótipo ou tem uma produção de placas que não é em grande escala, né, não é uma indústria, mas você pode fazer o quê? Utilizar a solda em pasta, né, estanho em pasta, e no forno ele vai fazer a ressolda da placa todinha. Além disso, você precisa remover componentes das placas e muitas vezes com o soprador você acaba danificando o plástico. Ou vai tirar um capacitor eletrolítico que é chato de remover e colocar. Então no forno você consegue tirar e colocar componentes sem danificar. Ele vai sair perfeitamente da placa sem você danificar nada no componente. E você também pode fazer um reflow, uma ressoldagem na placa por completo. Então às vezes você tem placa com problema de solda, frias, alguns componentes com mau contato, você tem como ressoldar a placa por completo. Então, isso você consegue recuperar muitas placas aí com defeitos intermitentes, você consegue verificar se o problema é de BGA ou não com muito mais segurança, porque você não vai dar um calor isolado no chip, você vai dar um calor na placa por completo. Então, esse forno ele trabalha com resistências infravermelho e com um fluxo de ar. Então o calor não fica estagnado na placa, ele fica circulando. Então isso protege a placa, faz com que o calor, né, não fique tão concentrado e tenha uma ressoldagem por completo na placa. Ele tem uma eficiência enorme na temperatura, então você ajustou ali para 200 graus, ele vai ter um controle PID, então ele consegue manter na temperatura que você programou. É um forno extraordinário, a gente adotou aqui na bancada e recupera muita placa com ele, tá? Então, pessoal, esse forno tem uma comunicação serial. Então, se você tiver um computador com a porta serial, você pode conectar e você pode controlar o software do forno com o computador. Porém, nós temos o painel aqui, que ele é muito intuitivo, é de fácil utilização. Então, não necessita do computador. Então, aqui a gente liga e vai ter a tela inicial. Esse forno ele vem em idioma chinês e inglês. Quando ele vem a primeira vez, ele vai estar no idioma chinês. O que você vai fazer? Você vai apertar o 7, segurar, ele vai entrar no modo de configuração. Aí você vem e ajusta a linguagem que você quer. Se apertar novamente o 7 vai para chinês e se você apertar novamente o 7 vai para inglês, tá? Aqui nas setinhas você pode modificar os parâmetros. Nessa tela não é para modificar absolutamente nada, ok? Então eu vou sair aqui dessa tela, desliguei novamente, vou ligar ele, agora ele vai entrar na tela de operação. Então aqui nós temos três modos, né? Vou começar pelo da direita que é o mais simples.
Então eu vou aqui nesse ícone do termômetro, tá? Vou clicar no Run e ele vai entrar aqui nos parâmetros. O que eu tenho aqui nessa configuração? Apenas a temperatura que eu quero que o forno chegue. Por quê? Eu não quero ter um controle, uma curva de temperatura. Eu só quero que ele atinja uma determinada temperatura para que eu possa remover componentes da placa, para que eu deixe a placa um período que eu mesmo defino externamente. Então aqui eu não tenho controle nenhum. Eu apenas vou pedir para o forno ir na temperatura que eu quero e fazer o que eu quero, tá? Então aqui, ó, tá 220 graus. Eu posso abaixar, como eu posso aumentar a temperatura. Aqui ele está me mostrando a temperatura ambiente. Se eu apertar o Run aqui, ele já vai iniciar o aquecimento. Então vai acender essa lâmpada aqui, ó, esse LED vermelho. O forno vai começar a aquecer, tá? Então se eu fechar aqui, ó, a gente vai perceber um aquecimento aqui no forno, tá? Então eu vou desligar, porque eu não quero fazer isso agora. Eu vou mostrar as outras opções. Então aqui no Use, que é esse primeiro ícone aqui, eu tenho algumas programações, algumas curvas pré-definidas que vem na máquina. Essa máquina vem 4 curvas, tá? Essa primeira curva aqui, ela está me falando o seguinte, ó, eu aperto 7, que ela vai para 100 graus e vai ficar 1 minuto e meio quando chegar em 100 graus. Se eu apertar aqui, ó, eu tenho uma outra programação, que é de aquecimento. Reach 140 graus e vai ficar 1 minuto em 140 graus. Continuando aqui, ó, eu tenho uma outra temperatura que é de 185 graus. Quando atingir os 185 graus, vai ficar apenas 5 segundos ligado e já vai começar a diminuir a temperatura. Por quê? Porque nessa configuração, nessa curva, a temperatura máxima que o forno vai atingir é 185 graus. Depois ele vai começar a ter uma diminuição da temperatura e por fim vai chegar em 100 graus, é onde, né, vai desligar o cooler. Ele tem uma refrigeração depois que você atinge a temperatura de aquecimento, tá? E aqui você pode alterar os parâmetros. Então, digamos que eu quero modificar de 100 graus para 110 graus. Eu venho aqui e coloco 110 graus. Mudo para o próximo parâmetro e posso mudar aqui, ó. Em vez de ficar 1 minuto, quero deixar 1 minuto e meio. Então, eu mudo aqui. Então, assim, você pode modificar as programações que vem traçada de fábrica. Então vou voltar aqui porque eu quero manter os 100 graus aqui. E ok. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, a curva 1. Se eu mudar na seta aqui, eu tenho a curva 2. Que aí a curva 2 tem um parâmetro diferente. Começa com 110 graus e a temperatura final vai ser maior. Ó. Então eu venho aqui, ó. Ela vai chegar até 200 graus. Se eu colocar na curva 3, ela começa com 130 graus. E se eu analisar os parâmetros, ó, ela vai chegar até 220 graus. Então eu tenho 4 curvas aqui que eu posso utilizar. Vamos dizer que eu quero colocar a curva 3. Eu quero que ela faça esse processo. Então ela vai começar em 130 graus, vai para 160 graus, vai para 220 graus, vai começar a baixar para 180 graus, até chegar em 100 graus. Digamos que eu queira traçar esse perfil para utilizar na placa, para fazer uma ressoldagem sem danificar componente nenhum. É uma curva boa para isso. Uma placa que seja, né, de um tamanho que caiba aqui no forno, pequena, e que não seja uma placa muito grossa, que seja componentes pequenos, SMD. Essa curva 3 é uma curva que vai atender perfeitamente para fazer isso. Então o que eu faço? Eu dou run aqui, ó, e ele vai falar aqui, ó, sucesso. Sucesso significa que ele carregou o arquivo. Então, quando eu vier aqui no meio, no ícone Weld, eu vou clicar aqui. E aqui, ó, já está a curva 3, que eu já setei, né, no programa. Eu já carreguei o arquivo da curva 3, então ele está aqui. Se eu colocar o Run, vai iniciar aqui e vai fazer todo aquele processo que eu falei para vocês. Então, eu vou pegar e desligar aqui, ó, só para mostrar para vocês o seguinte. Eu vou colocar uma placa aqui agora e vou remover os componentes da placa para vocês verem como esse forno trabalha de uma forma fantástica. Então, pessoal, peguei uma placa na minha sucata, tá? Essa placa é uma placa que está há muito tempo já parada, então pode ser até que ela comece a ter, né, pipocar por causa disso, por causa da umidade. Mas assim, é só para a gente demonstrar aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou voltar aqui e eu vou colocar na temperatura constante, ok?
Então eu vou entrar aqui, ó, eu vou deixar 220 graus, que eu acho que é uma temperatura tranquila para se trabalhar. Vou fechar o forno e vou dar o Run. Então eu vou deixar gravando aqui, pessoal, para vocês perceberem, né, visualizarem a velocidade que esse forno atinge a temperatura programada. Ele tem várias resistências para o infrared, então ele consegue fazer um aquecimento rápido, não demora para atingir a temperatura, tá? Então isso é uma das vantagens dele. É muito fácil, né, a utilização, porque essas curvas que ela já vem de fábrica, elas já funcionam muito bem para você fazer um reflow na placa, né, fazer uma ressoldagem por completo. Você que trabalha também, já falei, né, com projetos e aí fabrica uma quantidade de placas aí que não tenha uma demanda muito grande, ele é excelente para você fazer essa ressoldagem, né, não é um forno industrial que custa uma fortuna, né? Ele é um forno de pequeno porte. Também você pode utilizar aí como, né, você que não tem a desumidificadora para trabalhar com solda BGA, pode estar usando o forno para poder fazer essa desumidificação das placas. Precisa remover o componente, às vezes você trabalha com venda de componente de placa, você pode, né, colocou a placa nesse forno, você vai fazer uma remoção íntegra dos componentes, sem danificar nada, e vai remover vários componentes de uma única vez. Então você consegue, né, até processar isso daí para você poder vender componentes das suas placas também. Pode ser que tenha mais aplicações aí que eu acabei não conseguindo aqui visualizar todas elas, mas é um equipamento muito bacana. Já estamos vendo aqui, ó, que já está em 153 graus. Então é um forno aí que em 2, 3 minutos ele já vai atingir aí algo em torno perto de 200 graus. Então é um equipamento muito bacana. E aí vocês vão ver aqui, vão conseguir visualizar na hora de fazer a remoção dos componentes, que é bem tranquilo, né? Precisa tomar alguns cuidados. Se você aumentar muito a temperatura, pode começar a cair componentes da placa do lado oposto da placa. Então tem que trabalhar com uma temperatura bem setada, né, digamos assim, não aumentar muito a temperatura, porque senão você vai começar a perder componentes na placa. Se é uma placa de sucata, não tem problema, você vai só usar para retirar a componente. Agora, de repente, você quer soldar um capacitor na placa, e uma placa que você vai utilizar, ou vai fazer uma ressoldagem toda, não pode colocar aqui mais do que 220, 230 graus, pelo menos em placas de notebook, né, pessoal? Porque senão vai começar a cair bobina, capacitor, que são componentes mais pesados, e aí você, em vez de arrumar a placa, você vai danificar ela de uma maneira que você não vai conseguir nem arrumar mais. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas é muito fácil a operação, muito simples o processo. Eu acho que é bem intuitivo. Então, né, dá para trabalhar sossegado. Ó, já está chegando em 220 graus. Chegou em 220 graus, eu vou esperar um pouquinho, né, para ele poder atingir essa temperatura aí de fusão da solda, né? Na verdade, a fusão da solda LED free, que é o caso dessa placa, é 217 graus. Então a gente está trabalhando bem no limiar da solda mesmo, para não danificar nada, mas como é uma placa de sucata, eu poderia até aumentar um pouco mais, para ter um pouco mais de gordura, digamos assim, né? Então eu vou esperar um pouquinho aqui agora e vou abrir aqui. Se eu quiser aqui, ó, durante o processo eu posso aumentar também, tá? Então eu não preciso recomeçar o processo para aumentar a temperatura. Digamos que 220 graus não esteja soltando os componentes. Eu venho aqui, aumento para 230, o forno agora vai começar a ser controlado com 230 graus. Então tem essa vantagem também na temperatura constante, que você consegue manipular isso sem ter que reiniciar o processo, tá ok? Então, ó, já está em 228 graus aqui, eu vou abrir o forno para ver os componentes que estão soltos. Perceba, ó, que chegou em 230 graus, ele começa a manter a temperatura. É um forno que tem uma precisão muito boa, tá? Então eu vou abrir aqui, ó. Vamos ver aqui como que tá. Então, ó, pode ver que os componentes já estão soltando com muita facilidade, tá, pessoal? Vamos ver o que está solto aqui. Aqui ainda não. Está mais solto desse lado aqui, mas ainda, ó, alguns componentes soltaram, outros não. Então a gente pode novamente fechar, porque abrir o forno, a temperatura já cai drasticamente, porque entra ar dentro do forno, volta a fechar, deixa mais um tempo, a gente consegue soltar qualquer componente da placa com tranquilidade, tá? É só esperar mais um pouquinho, porque ainda não tinha atingido a temperatura necessária de fusão da solda. Então vamos esperar aqui, chegando a 232 graus, a gente vai esperar mais uns 30 segundos, vamos abrir o forno e vamos verificar os outros componentes, tá? Então vou abrir aqui novamente agora e vou verificar aqui, ó.
Ó, a bobina soltou, ok? Tem que ser rápido porque também ele esfria rápido, né? Então não posso perder muito tempo aqui. Ó. Aqui ainda já está preso, ó, desse lado. Aqui os componentes já estão soltos. Então alguns componentes eu tenho preso, outros está solto. Vamos ver aqui. Ó, o soquete do processador, ó, tá solto. Ele está tendo um aquecimento maior desse lado aqui, tá? Então, vamos colocar mais para cá. E ok. O lado esquerdo, como tem mais componentes, às vezes dissipa mais calor, tem mais componentes de alumínio na placa, ou que dissipam o calor, então demora mais para aquecer. Por isso que ele sai componente fácil de um lado mais do que do outro. Isso depende da placa, tá? Se a placa tiver uma dissipação de calor de alguma coisa de alumínio, alguma coisa que tem na placa, aí o lado tem esses componentes, esse perfil vai demorar mais para os componentes saírem. Mas ele solta tudo, tá? Então, ó, novamente eu vou abrir aqui, ó. Vamos ver se o chip soltou. Ainda não. As bobinas. Ó, tá quase solta, mas ainda não soltou. Vou esperar mais um pouquinho. Ó, o chip de BGA aqui já soltou aqui embaixo. Esse outro ainda não. Tá? Eu tô mantendo aqui uma temperatura para não danificar nenhum componente e soltar com tranquilidade, tá? Se eu aumentar mais a temperatura, com certeza eu vou conseguir tirar com mais facilidade, porém eu posso acabar danificando os componentes também, porque ele vai ficar muito quente. Mas ainda assim eu vou aumentar para 240 graus aqui, ó, para poder conseguir tirar com mais facilidade os componentes. Isso aí a gente vai percebendo, né, na utilização. Você vai colocar 220 graus e vai ver se o que você quer soltar saiu ou não. Se não saiu, você vai aumentando gradativamente. Procure não deixar muito tempo, porque, como eu falei, você pode danificar as coisas. Se eu quiser tirar os conectores, pessoal, o ideal é colocar a placa do outro lado, tá? Porque a solda dos conectores, elas estão do outro lado da placa. Ele vai sair mais fácil. Mas desse lado também sai. Aí é uma questão de ajeitar aqui da maneira que você acha melhor. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Como é que foi removido esse slot de memória aqui. Sem nenhum dano, tá? Você reaproveita isso daqui com a maior tranquilidade. Diferente se você for tirar no soprador ou com alguma outra técnica. Aqui, ó, a gente tirou o soquete do processador, chipset BGA, ó. Chipset BGA saiu com maior tranquilidade também. Soquete do processador, ó, sem nenhum dano, tá? Os componentes da placa você tira com facilidade. Então assim, já deu para ter uma ideia, né, de como o forno funciona. Se você quiser ressoldar a placa, né, tem as configurações das curvas. Eu acho que já deu para ter uma boa ideia de utilização e das maravilhas que você pode fazer com esse equipamento aqui. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tiver interesse em adquirir esse forno, www.saberdeeletronica.com.br. Teremos o maior prazer em atendê-lo. O link está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu. Até mais.